Se eu gostei do culto, rapaz, não gostei, irmão. Eu não gostei das músicas, acho que demorou demais a liturgia ali. Depois o irmão que foi pregar também, acho que pregou demais, falou 45 minutos. Depois tinha que orar. Achei um culto meio frio, só louvor e pregação, não tinha mais nada. Não gostei, né? Acho que eu não volto mais não. Se eu gostei do culto ontem, rapaz, gostei, irmão. As músicas estavam do estilo que eu gosto. O pregador não falou mais do que 40 minutos. O ar-condicionado estava uma temperatura legal. Tava gostoso. Acho que eu vou voltar, hein? Gostei mesmo. Gostei bastante. Graça e paz, irmãos. Qual dos dois testemunhos que você viu agora, que foram simulados, obviamente, só para nós termos uma noção, qual deles você acha que está errado? Aquele que não gostou do culto, que não agradou a ele, ou que se agradou do culto, que gostou e que disse que quer até voltar? Qual dos dois estão errados? Os dois estão errados. Infelizmente, nós estamos indo, muitas vezes, milhares de pessoas todos os domingos, indo cultuar a si mesmas e não a Deus. O critério para elas avaliarem se o culto foi bom ou ruim é o critério delas, é a preferência delas. Se o pregador falou muito, falou pouco, se as músicas eram do estilo que ela gostava ou não, se demorou, se não demorou, se a temperatura ambiente estava boa, se estava com barulho ou não. São critérios pessoais como os de um cliente que vai num restaurante, num teatro, alguma apresentação qualquer. Que Deus nos livre disso, porque o culto é para Deus. O culto cristão, o culto da igreja, ele é cristocêntrico, não é antropocêntrico. Não é o homem que deve ser cultuado, adorado e ter as suas expectativas atendidas no culto. Misericórdia. O culto é para Deus. Ou então nós estamos indo cultuar a nós mesmos, procurando o nosso bem-estar. Mas pela palavra de Deus, nós somos corrigidos, exortados e orientados a cultuar a Deus em espírito e em verdade, com reverência, com temor, tendo Cristo como centro, a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Sinceramente, não interessa se eu gostei do culto ou não, ou se você gostou ou não. O culto é para Deus. Nós não devemos participar de um culto se o culto for uma ofensa a Deus. Se pela palavra de Deus aquilo não for um culto cristão, onde o homem é adorado, onde as pessoas são bajuladas, onde músicas antropocêntricas são cantadas, onde manifestações que não tem nada a ver com a Bíblia são produzidas pelo homem ali, então esse culto não agrada a Deus e não nos deve agradar também. Mas o critério é a palavra de Deus. Se foi pregada a palavra com temor e fidelidade, se foi cantado músicas cristocêntricas com reverência, músicas bíblicas que nos levam a adorar a Deus, se foram prescritos ali os sacramentos, se a igreja está agindo com reverência a Deus, se a pregação da palavra é expositiva, é fiel ao texto, então não tem a ver se eu gostei ou não. O culto foi feito, porque agradou a Deus segundo a própria palavra de Deus prescreve. O culto não é uma iniciativa do homem. Eu quero ler uma referência que eu tirei e escrevi no boletim da igreja aqui sobre o culto cristão, se nós estamos adorando a nós mesmos ou a Deus. Extraí esse pensamento do livro Princípios de Adoração Cristã, do reverendo Hermes Maia. Muito exortativo, muito profundo. Ele diz assim: o culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com o seu Criador. O culto é a resposta reverente e adoradora que só se torna possível pela graça de Deus que nos dá vida, capacitando-nos para este evento. A grandeza do culto não está em sua pompa, em geral superficial, crédula e inutilmente substitutiva. Pretensa qualidade das pessoas, brilho do coral, eloquência do pregador, beleza do templo ou qualquer outra coisa que possamos apresentar. Na realidade, a grandeza de nosso culto está na santidade majestosa de Deus. Nada é mais eloquente do que a nossa obediência a Deus em nosso culto solene e em nossa vida de culto. Fecha aspas. Isso é um culto cristão. E por isso, nenhum cristão deve negligenciar um culto como esse, cristão, está correndo sério perigo para a sua vida espiritual. Pessoas que se afastam da vida da igreja, que não cultuam a Deus como o corpo de Cristo, se isolam em sua vida solitária e pessoal, não estão biblicamente corretas. Nós devemos evitar cultos antropocêntricos, com certeza.
O que na maioria das igrejas hoje, infelizmente, tem acontecido. O homem é o centro, o homem é bajulado, as pessoas são motivadas com pregações de autoajuda, estimulantes para se sair ali sentindo melhor. Deus ali não foi adorado, não foi exaltado, seus atributos não foram expostos, a pregação da sua palavra não foi fielmente exposta, as músicas não falam dos atributos de Deus, da verdade da palavra. São mensagens que exaltam o homem, como se fosse uma injeção de ânimo para começar a próxima semana ali de trabalho. Que Deus nos livre disso. Que possamos unicamente pela graça de Deus cultuarmos ao Senhor, sob pena de estarmos cultuando a nós mesmos todos os domingos. Que Deus nos leve por sua graça, porque o culto é uma iniciativa de Deus, não uma ideia do homem. É a ideia de Deus. Deus que move no coração do homem, do ser humano, o desejo de Deus primeiro da vida, regenera, coloca temor e reverência. Então nós, como resposta pela graça, cultuamos a Deus. Nada do que o homem faz para Deus é iniciativa do homem, sempre é uma resposta do que Deus já começou no meu e no seu coração e em nós como igreja. Então fica essa exortação para todos nós. Não vamos, domingo após domingo, cultuar a nós mesmos. Sejamos criteriosos, examinando nas Escrituras se aquele culto onde nós estamos prestando como igreja é um culto que exalta a Deus. Cristo é o centro, a palavra é pregada e a adoração somente a Ele. Que Deus nos leve a essa prática reverente. Que Deus te abençoe.